Um bom dia a todos, na paz do Senhor Jesus. Graças a Deus que Deus nos concedeu mais uma noite de descanso, mais um dia, mais uma oportunidade de ler a Bíblia, a palavra de Deus. Hoje, 14/7. E a palavra de Deus de hoje está no Evangelho de João, capítulo 6, versículo 38. Porque eu desci do céu não para fazer a minha vontade, mas a vontade daquele que me enviou. E a vontade do Pai que me enviou é esta, que nenhum de todos aqueles que me deu se perca, mas que o ressuscite no último dia. Porquanto a vontade daquele que me enviou é esta, que todo aquele que vê o Filho e crê nele tem a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. A palavra de Deus é bem clara quando Jesus Cristo disse: Eu desci do céu não para fazer a minha vontade, mas a vontade daquele que me enviou. Como nós, nesses 3 versículos, nós podemos entender qual a vontade do Pai. E a vontade do Pai que me enviou é esta, que nenhum de todos que me deu se perca, mas que eu ressuscite no último dia. A ressurreição dos mortos, diz o apóstolo Daniel, que uns ressuscitará para a vida eterna e outros para a vergonha e desprezo eterno. Mas a palavra de Deus diz que a vontade de Deus, daquele que enviou o próprio Jesus, é que todo aquele que vê o Filho e crê nele tem a vida eterna. Então, para nós termos uma vida eterna com Cristo, uma vida eterna no novo céu, na nova Jerusalém, nós temos que acreditar no Filho de Deus, que ele é o Salvador de toda a humanidade. E para acreditar e ter, tenha a vida eterna e eu o ressuscitarei no último dia. Então nós sabemos que a nossa salvação, ela está em Cristo Jesus, nosso Senhor. E nós podemos entender que no dia que ele vir buscar a sua igreja, todos aqueles que subirem com ele são aqueles que aceitaram a ele como único e suficiente Salvador. Porque a palavra de Deus nos diz que Deus não tem prazer na morte do ímpio, mas sim na sua conversão. Então, se ele não tem prazer na morte do ímpio, mas sim na sua conversão, nós temos que ver o Filho de Deus e crer que ele é o Salvador de toda a humanidade. Que Deus nos ajude, que Deus nos abençoe, para que nós podemos entender a palavra de Deus, que ela é vida para nós. Tenha um bom dia, na paz do Senhor Jesus. Leia a Bíblia, aceita Jesus Cristo como teu Salvador, para que no dia da volta de Jesus todos nós estejamos preparados. Tenha um bom dia, na paz do Senhor Jesus.